Você pode já ter se perguntado por que o quadro negro ele é verde. Ou também, quando que ele começou a ser utilizado na sala de aula. E vou falar para você, além disso, outras informações, como por exemplo, a relação direta entre a disciplina de Geografia e o quadro negro. Então não deixe de ver esse vídeo até o final. Bom, galera, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Esse é o vídeo feito especialmente para você, educador, ou você, aluno curioso, que já se perguntou, ou às vezes as pessoas perguntam para você: mas por que o quadro negro ele é verde? Agora você vai saber responder. Bom, primeiro a gente tem que entender que essa tecnologia, sim, o quadro negro, ele é uma tecnologia que na época ele revolucionou aí as escolas e as universidades pelo mundo afora. Certamente também você já deve ter escutado que a utilização de um material para poder falar já é utilizado desde a época, né, dos homens aí das cavernas, por exemplo, com as inscrições rupestres. Mas, na sala de aula, o quadro negro, ele começou a ser utilizado no começo do século XIX, sim, recente, mais precisamente no começo ali dos anos 1800. Aonde é que ele foi criado, Marcelo? Ele foi criado na Escócia. Quando um professor de geografia, olha lá a geografia, qual o nome dele, Marcelo? James Pillans, para poder facilitar a exposição do seu conteúdo para os seus alunos, ele acaba pegando pedaços de ardósia. Marcelo, o que é ardósia? A ardósia ela é uma rocha metamórfica, que ela é oriunda, para você que não sabe o que é uma rocha metamórfica, é uma rocha formada pela alta pressão e temperatura. No caso da ardósia, quando tem alta pressão e temperatura em cima da argila. E aí, claro, ela vai formar, né, uma rocha um pouco mais escura. E aí, com essa ardósia, eles fizeram placas de ardósia e acabaram colando uma na outra, e assim ele conseguiu, com um pedaço de calcário, com o giz em si, giz branco, a dar a sua aula. E aí, essa rocha, para poder pintar e facilitar a visibilidade do giz branco, eles pintavam ali com uma cor mais escura. E aí ela começou a ter, né, um formato mais escuro. Com o passar do tempo, eles perceberam, né, que a cor verde destacava mais o giz. E aí começou então, com a evolução, a eles a fabricarem, a pintarem já em chapas de madeira, né, a cor verde. E aí por isso que o quadro então negro ele é verde. Mas quando ele foi inventado com a ardósia, sim, ela tinha um aspecto mais escuro. Então a gente já sabe que a geografia tem uma relação direta, assim, né, nos primeiros quadros. Então ele foi utilizado lá na Escócia, numa escola de ensino superior, foi para o ensino superior, e aí a gente já viu quando, como e quem que criou esse quadro. Logo após, né, poucos anos após, já nos Estados Unidos, várias instituições, tanto de ensino superior como, né, de ensino básico, começaram a utilizar essa tecnologia, porque facilitou muito e salvou aí a vida de educadores, principalmente na parte do que envolve os cálculos. Fazer um cálculo aqui, o aluno visualizando o cálculo, como se faz, certamente facilitou muito e foi um grande avanço, né, para a educação naquele momento. As salas de aulas elas eram menor, com menos aluno, porque o professor, sem a utilização do quadro, não conseguia ir, né, acompanhando ali os alunos, ele tinha que fazer o raciocínio, os alunos acabavam ficando ao seu redor, e aí depois disso aqui, desse quadro negro, eles conseguiram botar vários alunos na sala de aula. Não estou falando que foi melhor, não estou falando que foi pior, mas para uma época onde o número de filhos, né, a taxa de natalidade era bem elevada, a média de filhos chegava em vários países, inclusive no Brasil, né, na faixa de 8, de 7 filhos. Para você ter uma ideia, na década de 40 do Brasil, a fecundidade era 6,2 mais ou menos. Então a gente está falando aqui, né, do século XIX, ali 1800 e pouco, nós tínhamos uma alta natalidade, sim, muitos alunos para qualificar, nem tantos professores, e aí o quadro ele possibilitou a inclusão de mais alunos ali terem acesso e facilitou a aprendizagem, principalmente, eu falo para vocês,
nas áreas que envolvem cálculo, como a matemática, a física, essas áreas aí com certeza fez uma grande diferença. Então ele foi evoluindo. No começo feito de rochas, depois feito de placas, né, que tinham metal e depois uma outra, né, chapa de madeira por cima. Então ele foi evoluindo no decorrer do tempo. Eu, quando eu era aluno no ensino básico, não existia quadro branco, era apenas quadro verde. Depois, quando eu me tornei professor, durante muito tempo era quadro verde. E hoje sim as escolas, nessa evolução, hoje adotam o quadro branco. E o professor tem um canetão, onde ele acaba escrevendo, ele apaga, ele consegue fazer ali com mais facilidade. Eu sou apaixonado pelo quadro verde, e é por isso que aqui no meu estúdio eu fiz o quadro verde. E eu tenho uma paixão por esse quadro. E eu acho sim que ele é uma tecnologia que deve ser utilizada, não sempre, não aquela aula expositiva, o professor anota lá os conteúdos todos no quadro e faz os alunos copiarem, e assim segue essa educação onde o aluno ele é passivo. Hoje a gente fala muito da metodologia ativa. Até algumas pessoas falam da metodologia ativa como se fosse, é uma novidade. Não, a metodologia ativa ela já é utilizada há bastante tempo, só que agora vem dando a evidência principalmente pelo avanço tecnológico, pela mudança de comportamento das pessoas, pela quantidade de informações que elas recebem diariamente. O acesso ele é gigantesco. Então, hoje, com certeza, você tem que fazer com que o aluno ele aprender o que fazer com a informação e não a decorar a informação. Marcelo, hoje? Bom, hoje em si ainda se utiliza o quadro, como eu falei, negro ou branco. Cabe ao professor saber utilizar o quadro. Cabe ao professor não utilizar o quadro como uma muleta, né? Como se fosse a única forma de ele poder ali fazer o aluno pensar e refletir. Eu adoro usar o quadro botando palavras e a partir dessas palavras construir a minha aula, construir o meu pensamento e organizar aquela informação, aqueles conteúdos para fazer que o aluno chegue em casa, ele possa ver aquelas informações e ele conseguir, né, lembrar do que foi passado. Então, para facilitar principalmente o pós-aula, quando ele chegar em casa. O futuro. Bom, a gente hoje tem aí, claro, quadros interativos. Os quadros onde o professor vai clicando ali, vai aparecendo o mapa, vão aparecendo outras informações. Com certeza esse é o futuro. Eu acredito que o quadro, seja ele verde ou branco, ele está com seus dias contados. Mas, para isso, certamente teremos que ter uma qualificação dos educadores. E essa qualificação não basta ser uma qualificação na formação continuada, que é o que acontece hoje. Na nossa formação inicial como educadores, aqui vai a minha grande crítica a todas as universidades, a todas as faculdades que promovem os cursos de licenciatura, né, de graduação, formando professores, que eles têm que ter sim uma disciplina das novas tecnologias educacionais. E eu conto para você nos dedos hoje as instituições que estão pensando nisso. Nós temos que preparar os professores para os alunos do século XXI. Enquanto isso não acontecer, vai acontecer hoje o que está acontecendo hoje aí na maior parte das escolas. Às vezes as escolas gastam um dinheiro para botar uma lousa digital e o professor usa aquela lousa digital apenas para passar um PowerPoint, por exemplo. Ele não utiliza os recursos que tem nela. Mas por quê? Porque eles não foram ensinados assim. Eles não foram treinados para utilizar essa ferramenta. E não vai ser um curso ali rápido para o professor poder aprender e utilizar. Mas por quê, Marcelo? Porque o professor ele tem uma carga de trabalho muito grande, você que é professor sabe disso, não é apenas a aula, tem toda a preparação dessa aula, e aí quando você preparar uma aula numa nova tecnologia, você perde um tempo muito grande. Primeiro pela dificuldade que você tem de mexer naquela tecnologia, e depois, claro, para preparar um novo material. E aí vai gerando uma certa resistência dos professores, que já tem tudo preparado durante anos, para fazer na lousa, seja ela verde, no quadro verde ou no quadro branco. Eu espero que você tenha pensado, eu espero que você tenha refletido e entendido que a geografia tem um papel importante na criação desse quadro negro e que ele não é algo muito antigo assim, estamos falando do século XIX, bem no comecinho do século, certamente, mas também a gente tem que entender que ele proporcionou sim
uma evolução e uma inclusão maior de vários alunos às escolas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha pensado. E se você curtiu esse vídeo, dá um like, marca aqui o seu amigo e também se inscreva no canal. Valeu!